quero ler Bíblia contigo. Hoje eu vou te convidar para ler Bíblia. E nós vamos ler Bíblia. Pega a tua Bíblia. Você que acompanha aqui, é muito bom você acompanhar aqui, mas eu sempre ensino para você. Eu vou dizer, queridos, eu quero te ensinar isso. Você não vai conseguir ver talvez daqui o que está escrito, mas você vai ver que é coloridinho. A minha Bíblia é toda pintada. Não vem assim, você pinta, eu pinto. Porque assim, você precisa ter o hábito de anotar o que é importante. E aqui você não vê, mas de lápis tem vários escritos. Porque eu escrevo de lápis que eu posso apagar de repente. Alguma coisa pode mudar no meu entendimento e eu vou apagando. Ou acrescentando. Então eu quero que você crie o hábito de pegar sua Bíblia e anotar nela. Não é pecado escrever na Bíblia, não tem problema algum. Inclusive até se você quer, te dou uma dica de uma Bíblia chamada Bíblia Note, que ela tem um espaço justamente para você anotar o que você quiser. Então se você quiser adquirir essa Bíblia aí também, e que você possa mergulhar na Palavra de Deus. E hoje eu quero falar, como nosso tema é a luz do mundo, eu quero começar em Gênesis capítulo 1. No verso 3 está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. 5. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e foi a tarde e manhã do dia primeiro. Ok, você vai olhar, pastor, que revelação, que palavra. Se eu posso despedir você e mandar você para casa, você vai dizer, tá, e daí? É um reflexo da criação. É que quando nós pensamos aqui, nesse texto, que Deus está criando o sol, que Deus está criando alguma coisa nesse sentido. Mas eu quero trazer para você um princípio para que nós entendamos o que é ser luz do mundo. Que esse ponto não está falando, não tem nada a ver com isso aqui, com claridade. A luz que está falando aqui não tem nada a ver com aquilo que ilumina no aspecto solar ou no aspecto de uma lâmpada, seja lá o que for. O que Deus está fazendo aqui é algo poderoso. Porque se você não sabe, antes desse relato da criação, a terra já havia sido criada, e essa terra já tinha sido habitada por hostes celestiais, ou seja, exércitos celestiais. Deus confiou aos anjos o cuidado da terra, anterior a Adão. E você sabe, eu sei que muita gente pode ficar em crise, principalmente você que está na internet, talvez vai ficar pensando que eu estou falando de loucuras, mas não, eu estou falando, a loucura do evangelho pode até ser, da pregação, mas eu quero te ensinar coisas mais profundas. Antes de que o homem habitasse essa terra, Deus criou essa terra para que os anjos cuidassem dela. E por mais que você possa ficar um tanto quanto decepcionado e achar que você já ouviu muito falar que o diabo caiu do céu, que Lúcifer caiu do céu, eu quero dizer para você, ele caiu sim, mas ele nunca esteve lá. Posso te dar até um exemplo. Quem anda de bicicleta aqui, levanta a mão. Ok. Quem já caiu de cima da bicicleta? Agora isso quer dizer que você vive nela? Você caiu porque subiu. Agora, a bicicleta não é o teu habitat. Satanás caiu do céu porque ele planejou em seu coração: subirei mais alto que as estrelas do céu. Porque ele olhava, a terra era o lugar onde ele cuidava, a terra pré-adâmica, bem como todos os anjos e algumas outras criaturas. E ele faz uma rebelião aqui nessa terra, e ele decide subir, porque ele tinha acesso, porque querubim está relacionado ao trono de Deus, ele conseguia subir até o trono de Deus. Então ele começa a gostar tanto de ver o trono, porque os serafins estão acima do trono de Deus, com as asas, duas voando, duas cobrindo o rosto e duas cobrindo o resto do corpo, por causa da santidade de Deus. E ele começou a achar isso muito lindo, ele começou a desejar isso no seu coração, ao ponto de querer tomar o lugar. A síndrome de Lúcifer que nós falamos é o desejo de você subir, ou tomar o lugar, que usurpar aquilo que não lhe é devido, tirar de alguém uma posição. E isso entrou no coração, e ele conseguiu convencer 1/3 dos habitantes da terra, que eram anjos que Deus tinha criado. Porque os anjos até então, e até hoje, são ministros de Deus em favor dos santos ou em favor dos seus propósitos. Amém? Anjos existem. Não fica aí com crise querendo trocar anjo da guarda, como algumas igrejas fazem, nem querendo adorar anjo da guarda, porque não é esse o sentido. Mas Deus tem anjos ao seu serviço. Então, quando Satanás decidiu no seu coração se corromper e se rebelar contra Deus, ele sobe.
E quando ele sobe, há um confronto, e aí Deus, que é todo poderoso, não chegou nem a entrar porque não houve nunca uma luta de Deus com Satanás. Ele mandou seus anjos, e houve uma peleja, houve uma guerra ali, e Satanás foi banido de volta. Na sua ascensão, foi grande a sua queda. Aí Jesus fala lá em Lucas 19, vi Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, da forma que subiu, em muito maior intensidade, desceu. E quando isso desceu, a terra foi destruída. Porque a partir do momento em que o pecado entrou através do coração de Lúcifer, vamos dizer assim uma expressão, as trevas começaram a tomar conta. Deus é luz, e nele não há treva alguma. É isso que a Bíblia fala. A treva é a ausência de Deus. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E aí, quando as trevas encheram o coração de Lúcifer, pelo pecado e pela sua rebelião, Deus, do jeito que ele sobe, faz com que ele desça, e a terra toda é destruída, e vira aquilo que o grego chama de caos, mas na verdade há um deformar da terra. O caos é um outro sentido. O caos está ligado a um Deus que é adorado, a um Deus pagão que é adorado. Mas houve uma destruição, assim como Deus fez com o dilúvio, por causa do pecado. Antes de Adão, ele teve que punir a terra pela desobediência dos seres criados. Está entendendo a palavra? Aí, a partir do momento que começa, desse momento que começa a Gênesis, aí começa a criação de Deus de uma outra forma, porque os anjos não conseguiram guardar aquilo que ele havia dado. E anjo é criatura sem expressão alguma de Deus. Deus olha e decide recomeçar novamente. E aí ele cria o homem e faz algo totalmente diferenciado, que é o que nós estamos estudando há um bom tempo, conforme a sua imagem e semelhança. Agora, sabe por que o inferno te detesta tanto? Isso que eu quero que você aprenda nessa noite, um pouco do mundo espiritual. Porque você é totalmente diferente dos anjos. Porque eles são criaturas eternas, por isso que não foram banidos. Por isso que nunca serão destruídos ou aniquilados, como algumas religiões falam. Porque Deus jamais contraria o seu princípio. Deus fez os anjos eternos. E o seu pecado foi eterno, porque eles não tiveram oportunidade de se arrepender, porque eles já estavam no céu. Se a rebelião acontece no céu, no sentido de... expliquei no último culto, que céu não é um lugar onde você vai, mas é uma dimensão onde você está. Os anjos estavam nessa terra, que era chamado a terra pré-adâmica, mas desfrutavam do céu, porque a presença de Deus habitava em todo esse lugar, até que as trevas tomaram o lugar. Então eles estavam ali, nessa presença, nessa vida de Deus, desfrutando daquilo que era a centralidade de Cristo, e se rebelaram, e caíram. Aí Deus recomeça com os homens, com Adão, e a história você sabe, se repete, só que agora de uma forma diferente. Deus dá uma opção para o homem, colocando a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele toma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que insere o pecado no mundo, Deus tira ele do jardim para que não coma da árvore da vida e seja eternamente pecador, porque senão não teria como resgatá-lo. Então a expulsão do homem do paraíso foi uma forma que Deus escolheu para fazer com que a pessoa, o ser humano, pudesse ser resgatado por Cristo. Um plano, não foi uma falha, não foi um erro. Então eu quero dizer para você aqui o que está acontecendo aqui. E disse Deus haja luz. Essa palavra em hebraico é rior. Ele está dizendo assim, olha o verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra que ele fez pré-adâmica. Aí acabou a história. Aí acontece tudo isso que eu narrei para você. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Opa! Quando surgiu essas trevas? Se Deus criou tudo bom, como que ele vai criar treva? A gente acabou de ler o versículo que diz que nele não há treva alguma. Como que Deus cria treva? Ele não criou. Foi a rebelião do pecado de Satanás que fez com que as trevas viessem. E aí Deus começa a agir. Ele olha para aquilo ali
E a terra era sem forma e vazia, porque foi tudo destruída. E havia trevas sobre a face do abismo. Que trevas eram essas? Os anjos que todos foram banidos do acesso a Deus. E agora estavam todos eles tornados demônios, anjos caídos. A treva estava tomando conta da terra. Esse é o mundo espiritual que a maioria de nós, por causa daquilo que eu introduzi falando da tradição, faz questão de dizer que inexiste. E pela nossa ignorância, deixamos que Satanás faça festa no nosso arraial, no nosso território, na nossa família, nas nossas casas, porque nós negamos a existência daquilo que é claro na palavra de Deus. Não é bem assim, pastor. O mundo espiritual é diferente. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento e Paulo diz exatamente o contrário. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Então nós precisamos conhecer. Tudo começou aqui no princípio. E aí Deus olha e Ele faz algo tremendo. Verso 3. Desculpa, só um pouquinho antes aqui, volta no 2. Havia trevas no face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava gerando algo novo sobre a face das águas. A palavra no hebraico é como se ele estivesse chocando algo novo. O Espírito, uma expressão, né, para você entender. Ele estava pairando sobre as águas para trazer algo novo. Porque Deus sempre se move, como falei antes, por novidades. E olha só o que acontece. O 3 é poderoso. E disse Deus. É a primeira vez que é falado algo de dizer que a palavra é usada na Bíblia. Então, eu já preguei sobre isso. A palavra não é comunicativa apenas, mas a sua função primordial é criativa. A palavra que nós temos cria coisas. Aquilo que nós falamos cria desde o início da história até hoje. Portanto, tudo aquilo que você fala, você está trazendo um decreto de criação e de existência, seja de bem ou seja de mal. Por isso que Tiago alerta lá no capítulo 3 da sua carta, que bênção e maldição estão no poder da língua, porque aquilo que nós falamos, nós decretamos. Se você fala mal de um irmão, a palavra de Deus diz que você é réu do fogo do inferno, de juízo, porque a tua palavra maldita está criando um decreto na vida da pessoa. Se você fala mal para os teus filhos, se você fala mal para as pessoas, se você fala mal para a tua geração, aquilo que você fala são decretos lançados. Então, por isso que nós desconhecemos muita coisa. A palavra, então, ela é criativa. Quando Deus não começa falando bobagem, nem contando histórias. Apesar de contar histórias, são coisas muito importantes. Ele está dizendo assim, e disse Deus, uma ordem, haja luz. E aí, ora. E o que aconteceu? E houve luz. Mas que luz é essa? Eu quero só te explicar que a palavra de Deus, quem é a palavra de Deus? Cristo. A palavra de Deus é Cristo. No meio das trevas, sabe o que Deus diz? Que haja luz. Ele libera a vida de Cristo. E a luz começa a existir, dissipando toda a treva. Não sei se tu está aí, se tu é crente, faz alguma coisa, aplaude o Senhor, dá um glória a Deus pelo menos, porque é isso que Deus está fazendo. Ele inicia na sua história. As trevas não vão prevalecer. Elas surgiram, eu destruí. E agora está tudo um caos, ou sem forma e vazio, melhor dizendo. Eu vou liberar agora a vida. Vida. E ele diz, haja luz. E chamou. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação. Olha, isso aqui é importante, anota aí. Separação entre luz e trevas. Não está falando de dia e noite. Está falando do que é luz e do que é treva. A partir de agora. Porque antes era só existia o quê? Luz. Agora com a rebelião passou a surgir trevas. E Deus dá um decreto. A partir de agora vai ter separação entre a luz e as trevas. O reino da luz e o reino das trevas. Está aqui o princípio das coisas. Poderoso demais. E Deus chamou a luz de dia. Não pense que o dia é o dia que você conhece. Porque o apóstolo Pedro falando lá, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O dia não é o conceito que nós temos aqui. Ele está falando de dia, num outro contexto. Aí ele chamou de dia, porque mais tarde Jesus vai usar essa expressão. E chamou as trevas de noite. E foi tarde de manhã do primeiro dia. Queridos,
Isso é muito forte e muito bom, mas nós vamos continuar agora aqui. Coloca na sequência que eu te passei, Vini, por favor. Se não tem, eu vou olhando aqui, porque são bastantes versículos. Aí, a gente já falou que não há trevas, então já expliquei como é que surgiu as trevas. O próximo versículo, por favor. Lembra que eu falei em João 1,4, que eu estava falando aqui a respeito dessa ordem. Eu vou permanecer com a Bíblia aberta no Gênesis, porque tudo parte daqui. E olha o que diz João 1,4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pode colocar. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha só, isso é um relato lá de João. Está falando então que essa luz de Cristo, porque aí vai falar no 14 que o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Está falando que aquilo que Deus fez, a luz resplandece nas trevas. Está falando de Cristo. Cristo é aquele que resplandece nas trevas, é aquele que acaba com toda a treva. Explicando para o meu filho a respeito disso, um dia ensolarado, eu cheguei para ele e disse assim: filho, vai lá fora e acende o escuro. Ele me olhou assim: como assim, pai? Não, eu quero te mostrar que as trevas nunca vão prevalecer sobre a luz, porque quando a luz, o dia está claro, não tem como tu acender um escuro, não tem como tu fazer, não tem nada que tu consiga fazer para esconder a luz. Agora, vai no quarto mais escuro que tiver, no dia mais enublecido, que não tenha luz nenhuma, que a lua não apareça, basta você acender um fósforo e tudo clareia, porque já é um decreto do céu que a luz sempre vai exterminar com as trevas. Então não queira nada que venha das trevas para a sua vida, porque sempre irá perder. Tudo que é das trevas vai ser findado, porque elas jamais prevalecerão contra a luz. Pode continuar os versículos, por favor. Isaías 9:1, olha só que coisa poderosa. Então essa luz que foi feita a separação, mostrando que há um reino das trevas e um reino da luz, ela é profetizada também. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, é a palavra que acabei de usar. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, os tempos que vivemos, enobreceu junto ao caminho do mar, além de Jordão, na Galiléia das nações. Os tempos que vivemos, porque a partir de Cristo nós vivemos o tempo de Cristo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Maravilha! A profecia a respeito de Cristo. Próximo versículo, Vini, por favor. E a condenação é essa, João 3,19. A gente conhece no João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E daí vai dizer o próximo: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí começa falando da luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais essa aqui, né? E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Obras feitas em Deus, obras construídas em Cristo. Tudo que nós estamos conversando nesses últimos tempos. Então nós precisamos entender que nós somos da luz. Quando Jesus diz você é a luz do mundo, você tem que entender todo o contexto que eu estou te mostrando aqui, senão fica sem sentido. Você se acha o iluminado, você se acha a estrelinha de Belém, qualquer coisa assim, e não entende o que Jesus está dizendo na essência, a respeito da vida dele em você e o que você se torna com ele. Continuamos aqui então. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Estou em Mateus 4, 12 e 13 agora. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e terra de Naftali, junto do caminho do mar, além de Jordão, na Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Olha só o cumprimento. Desde então começou Jesus a pregar e dizer:
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é a manifestação da luz no meio das trevas. Porque se tem um reino do céu, é porque tem um reino das trevas. E quando nós falamos então que nós entendemos e queremos conhecer o reino, nós estamos falando a respeito daquilo que nós queremos nos tornar, daquilo que nós queremos vencer, daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos ser. Alguém pega, por favor, aqui? Então, queridos, Mateus 4,17 está falando de um reino que vai ser manifesto através da minha vida, através da sua vida. Amém? Colocamos o próximo aqui. Eu disse que hoje nós vamos ler a Bíblia. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 1 disse: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora Jesus está dizendo: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso quer dizer que se você não segue, ou que se você para de seguir, as trevas tomam conta. Aí que está o contexto de nós acharmos que estar na igreja é uma convenção institucional, desejo de pastores, captação de dinheiro e sei lá mais o que tanto se inventa hoje, inclusive se divulga na internet. Eu quero dizer para você que estar na igreja é estar no corpo de Cristo. Amém? Estar na igreja, estar no corpo de Cristo. Espera aí, pastor, no corpo? Sim, estar na igreja é estar no corpo de Cristo. Mas é também estar individualmente em Cristo. Continua ali, por favor. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha o contexto que Jesus vai dizendo aqui. Pode ir colocando os próximos versículos. Nós vamos ler versículo. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Por que Jesus estava falando isso? Porque ele estava no meio dos seus discípulos e sabia que ele ia ir para a cruz e depois ia ir para o céu. Ele disse: olha, andem comigo, eu estou aqui com vocês. Ele disse: enquanto todo mundo, sou a luz do mundo. Só que algo precisava acontecer. Ele precisava ir para o Pai, para que essa luz que estava nele pudesse estar em nós. Cristo só veio a fazer parte de nós a partir do momento em que ele ascendeu ao céu. Então essa conversa é com seus discípulos. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais, olha a expressão, marca na tua Bíblia aí, ó, João 12:36, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. Filhos da luz. Querido, você é filho da luz. Você foi escolhido para o reino da luz. Próximo versículo, Vini. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Segura esse texto aí. Queridos, o que isso aí quer dizer? Você vai chegar no final dessa mensagem, ou dessa leitura bíblica, e você vai perceber algo poderoso. Lembra? Deus é luz. Não num sentido esotérico. Ele é luz, uma energia, não. Não há treva alguma nele. E quando Adão e Eva estavam diante do Senhor, eles não perceberam a sua nudez, porque o seu rosto e o seu corpo era coberto de glória. E glória é essa luz que nós não conseguimos enxergar outra coisa. O homem espiritual consegue viver de glória em glória, o que a Bíblia diz. O homem natural, ele fica cego diante da glória de Deus. E ele se irrita, ele se indigna por não ter luz. As trevas que nele estão.
fazem com que eles desejam até mesmo acabar com aquele que tem luz. Esses são os filhos das trevas. Estamos aprendendo no nosso curso, e foi muito poderoso a última aula, sobre as eras passadas. Eu estava ensinando os alunos que existe a semente da mulher e a semente da serpente. Satanás tem semente. Vamos falar outra palavra. Existe a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então Satanás tem descendentes, tem uma prole, tem um povo que é nascido dele, perpetuado, porque Deus, na hora que deu a sentença para a mulher, disse que ele colocaria inimizade entre ti e a mulher, entre você, a tua descendência, falando para a cobra, e a descendência da mulher. Essa te ferirá a cabeça, a descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, mas tu ferirá o calcanhar. Isso se cumpre em Cristo e se cumpre na igreja triunfante, em que Romanos 16, 19 diz: brevemente o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Os filhos da luz, aplauda o Senhor, os filhos da luz esmagarão a descendência da serpente e vencerão o reino das trevas. Quando Jesus diz que nós somos luz do mundo, é muito mais poderoso do que simplesmente uma analogia de uma lanterna acesa no escuro. Ele está falando da sua vida em nós. Então, esse sentido de transfigurar-se, essa glória. Então, o judaísmo fala muito, principalmente o judeu messiânico, que eu estudo com eles também, já fiz alguns cursos. Eles falam que eles têm até dificuldade para entender que Cristo, que Deus matou cordeiros para vestir o homem, por causa que eles entendem que o homem era vestido de glória. E daí eles dizem que na hora que eles foram revestidos de pele, eles entendem que foram revestidos dessa pele aqui, que sumiu a glória. Só que eles não conseguiram entender, porque há algumas revelações que eles não têm, e não estou aqui dizendo melhor ou não, porque é o seguinte, o que faz a glória brilhar em nós não é a nossa carne retendo ou não, porque Moisés, sendo homem como eu e você, ou você e eu, subiu o monte, e quando voltou, seu rosto resplandecia, que ele teve que colocar um véu no seu rosto para que as pessoas não viessem. Então não se trata da cobertura, se trata da morte espiritual. O que aconteceu com que o homem perdeu esse estado de glória é que sua vida no espírito foi cancelado, foi morta, foi podado pelo pecado. Foi isso que aconteceu. Então Adão e Eva resplandeciam como Cristo no monte de transfiguração. Eu quero dizer para você, eu não sei se no céu nós teremos vestes de fato, ou se é a glória de Deus, porque se no batismo ele já diz que nós nos revestimos de Cristo, quanto mais que é uma água simbólica, e diz que aqueles que se batizaram se revestiram de Cristo. Inclusive hoje eu tive o privilégio, vou contar, César, de fazer o batismo do César. Foi uma bênção lá na casa dele. Aí tivemos essa oportunidade. Quero que você dê um aplauso ao Senhor. Está aí o César, membro da nossa igreja, agora que batizado. Glória a Deus por isso. Então ali aquele ato e vamos batizar mais. Eu até brinquei com ele agora, estou fazendo assim, batizando a domicílio. Tá difícil aí do pessoal. Tem uma piscina, tem uma poça d'água aí que tiver, que dê para cobrir você, me chama que eu estou lá. Porque enquanto não estão deixando a gente mergulhar todo mundo na água aqui, a gente está batizando a domicílio até se for o caso. Mas fecha o parênteses aqui. Se revestir de Cristo num mergulho na água. Gálatas fala no capítulo 3 que isso acontece. Imagina então, com a vida de Deus em nós, de dentro para fora, o que isso não faz. Então, com o corpo glorificado, que é a última coisa que vai acontecer na nossa redenção, que a gente explicou que tem o espírito, alma e corpo, então seremos revestidos de glória e certamente resplandecentes. Coloca o próximo, por favor, Vini. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então houve essa interação, e aí mostra também que há consciência, o estado das pessoas que morreram não estão em sono algum. Já expliquei a respeito do sono, a consciência, e é possível reconhecer as pessoas. Então ali, nesse momento da transfiguração, os três em glória, algo acontece poderosamente. Moisés simbolizando a Torá, Elias simbolizando os profetas, e Cristo simbolizando os evangelhos. O que naquele monte aqueles homens puderam
compreender a palavra viva manifesta na terra, em glória, para que todo mundo entendesse, essa glória tem que estar em você. Por isso que a Bíblia fala que Cristo em vós, a esperança da glória. Tudo aquilo que foi ensinado nessa palavra, ela se personifica na vida de Deus em você. E não é apenas um livro para que se leia, mas é uma prática de vida real, visual e praticável. Amém? Aplauda o Senhor por isso, glória a Deus. Próximo versículo, por favor. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Olha aí, gente, marca esse texto, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É o que nós estamos falando. Tudo se conectando, tudo se encaixando. Próximo versículo, Mateus 5,14. Agora você começa a entender. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia ou uma lamparina e se coloca debaixo de um alqueire, de um cesto, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A vida de Deus vai gerar em vocês boas obras, aonde você vai ser visto. Agora falando, não no aspecto de visualizar, no sentido de eu estar em um lugar de ascensão, ou um lugar de privilégio, ou que alguém tenha que me ver. Não. Resplandecer a vida de Deus. Eu não posso me esconder. Eu não posso esconder essa vida que está em mim. Porque se Ele colocou a vida dele, não é para mim ficar debaixo de um cesto. Não é para mim ficar escondido. É para que eu tome posições onde as pessoas possam olhar para mim e dizer: Cristo vive nele. Eu vejo Cristo em você. Essa é a posição da igreja. Aí eu posso até, nós vamos no próximo série de estudos falar sobre a célula. Aí você não, pastor, eu não estou preparado, eu não sei o que lá. Gente, com todo esse banquete espiritual que você recebe, você acha que não tem luz aí para brilhar? Então, brilhar não é subir no topo de algum lugar e chamar a atenção. É no lugar onde você está, deixar que a luz resplandeça e os homens vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao Pai. Já dei um exemplo esses dias. É quando você está numa farmácia e alguém tentou juntar um troquinho para comprar um remédio, e aí, ou no mercado, isso acontece todos os dias, e alguém volta ali todo constrangido, pega as coisas e devolve, diz assim: eu vou ter que deixar isso aqui. E daí o crente fica: ai, misericórdia, Jesus abençoa. Aí Tiago diz assim: hipócrita, faça primeiro, não adianta orar, haja. Aí sabe o que o crente faz? Aquele que tem a glória, que está brilhando Cristo. Eu não estou dizendo que você tem que pagar a conta dos outros, mas estou dizendo que você é um exemplo de uma oportunidade que acontece todos os dias. Você pode chegar assim, porque, gente, não é de alto dinheiro, não é R$50, não é R$20, às vezes é R$1, R$2, que a pessoa está deixando um remedinho, ou deixando de comprar alguma coisa, porque não tem condições. Daí você fala: só um pouquinho, por favor, deixa que eu pago, pode levar, Deus abençoe a sua vida. Eles vão olhar para você e vão dizer: não, isso não é normal, tem alguma coisa aí. E eles vão glorificar a Deus pela sua vida. Ah, mas às vezes nem são crentes, pastor, não vão se converter. Não, Deus não quer que eles se convertam pelas suas boas obras. Ele quer que o nome dele seja glorificado. Sabe o que isso quer dizer? Você faz uma boa ação, ele diz assim: glória a Deus, existe um Deus. Porque pessoas assim, isso não é normal, só pode ser Deus movendo. Isso não é natural, isso não é do reino das trevas, isso só pode ser do reino da luz. Alguém que paga a conta, alguém que se importa, alguém que faz um favor, alguém que presta atenção. É reino da luz. Está entendendo a palavra? Aí o nome do Senhor é glorificado. Essas boas obras. E aí você começa a mostrar, porque você é a luz do mundo. Deus te colocou aqui para brilhar aonde você estiver, não em cima de um palco, mas brilhar a vida de Deus. Pode colocar o próximo. E não comuniqueis com as obras infrutuosas. Olha só que coisa poderosa isso aqui.
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. As obras das trevas não têm frutos, anulam o fruto. É infrutuoso, é estéril. As obras estéreis das trevas, antes condenai-as. Então você não pode comunicar com isso, porque você é da luz. Efésios 5:11, próximo vindo. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Tem uns versículos que a gente começa a ler, parece que nunca estava escrito na Bíblia, né? Mas está tudo lá. Romanos 13:12. A noite, lembra que eu disse que era para você prestar atenção na expressão dia e noite? Não está falando do escuro ou do dia apenas, está falando de um sistema. O dia é o sistema da luz, do reino da luz, e a noite é o reino das trevas. Pode colocar o próximo, por favor? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz. Lembra que eu disse para você marcar? Marca de novo aí. Filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Para esse versículo e não muda ainda. Você está entendendo o que ele está falando aqui? Porque os que dormem, dormem de noite. Ele está dizendo, sim, mas todo mundo dorme de noite, pastor. O que é dormir? O que nós aprendemos? Morrer. Morrer. Para quem que ele está escrevendo isso aí? Tessalonicenses. E quem são os Tessalonicenses? Uma igreja. É uma carta para uma igreja de Tessalônica. E quem são os pessoal que está na igreja de Tessalônica? É um monte de crente. Por isso que ele está usando essa linguagem. Então cuide para não morrer, ou seja, cuide para não dormir, se misturando com as obras das trevas. Porque se você se misturar, você que é luz, se misturar com as obras das trevas, você vai dormir. O que ele está falando aqui? Você vai morrer, não está dizendo que você vai para o inferno, está dizendo que tua vida vai ser ceifada mais cedo, porque você saiu do propósito, porque salvação não se perde. O que se perde é a vida de Deus e o processo do propósito. Então, se você começar a comunicar com as obras das trevas, e começar a se embriagar, deixar de ser sóbrio, se embriagar com as coisas desse mundo, ter prazer nessas coisas, a sua vida vai ser encurtada. Vamos voltar ao versículo, Vini, porque agora nesse contexto o pessoal entendeu o texto. Volta ali o iniciozinho de Tessalonicenses. Mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Que dia? O dia da vinda do Senhor. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Lá a separação do dia das trevas era isso aí que ele estava falando. Reinos diferentes, nós não somos desse reino, nós somos o reino da luz. Não durmamos, pois, o que ele está dizendo assim? Então, não durmamos, não vamos morrer, não vamos perder o sentido do que é o nosso propósito aqui, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha que poderoso isso. Você não foi destinado para a ira vindoura que está vindo aí durante a grande tribulação, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a salvação é sair, ele está falando a respeito da vinda, é sair desse momento. Salvo no sentido de Tessalonicenses é você escapar da ira vindoura que vai vir sobre o filho da desobediência. Você não tem pacto com isso, você não é das trevas, então Deus não te destinou para isso. Falta um pouquinho, Vini, o anterior. Mas porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo agora, que morreu por nós, para que, olha só, para que quer vigiamos,
quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Se tu pensar que é sono, não faz sentido algum. Porque ele diz assim, não durmam, não sejam como eles, porque os que dormem de noite, daí são das trevas. Daí ele diz assim, ó, aí no final ele diz assim, que morreu por nós, para que quer vigiemos, estejamos preparados em vida, ou quer durmamos. Mas você acabou de dizer que não é para dormir. É que ele está dizendo, fique tranquilo, porque Jesus pagou o preço por você. Ele salvou você de tal forma que quer nesse tempo em que você aguarda a vinda do Senhor, você esteja vigilante para a sua vinda, ou você morra antes dele voltar. Fica tranquilo, nós vamos viver juntamente com Ele. Entendeu a palavra? Aplauda o Senhor então, porque você não tem que ter temor. Pastor, mas e se ele não voltar a tempo, se eu morrer? Fica tranquilo, tu não morre, tu dorme. Porque aqueles que estão em Cristo não morrem, eles dormem. E você fica tranquilo, você vai estar com o Senhor. Deus é tremendo. Próximo versículo. Porque no outro tempo erais trevas. Efésios 5:8. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8. Nós já fomos trevas, mas não somos mais. Próximo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você era treva não porque você decidiu ser, mas por causa de Adão. E você é luz não porque você deu uma melhoradinha, ou porque veio para a igreja aqui e começou a ler a Bíblia. Não, por causa do que Ele fez por você. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da onde? Das trevas, para a sua maravilhosa luz. Essa é a mensagem. Nós saímos das trevas, nós saímos do reino das trevas e estamos no reino da luz. Próximo versículo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Somos filhos da luz, o Pai das luzes. Tá, quem são as luzes? Pai das luzes, o Pai que criou isso aqui. Não. Quem são as luzes? Vou te ajudar, diga eu. Vou falar não, quem são as luzes? Está entendendo? Vós sois o quê? A luz do mundo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Nós somos luzeiros no mundo, em quem não há mudança nem sombra de variação. Está fazendo sentido para você? Eu não estou pregando, irmão, só estou lendo a Bíblia. Isso é Bíblia. A gente vai lendo e vai explicando alguns versículos. Eu não sei o quanto você, mas eu estou mais edificado que quando eu comecei a separar os versículos, porque para mim está sendo muito bom. Próximo versículo, por favor. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ponto, segura, é uma vírgula, mas olha para mim. Se a gente andar na luz, como Ele está na luz, o que acontece? Nós brilhamos mais, não. Nós temos comunhão com quem? Uns com os outros. Aí, querido, a comunhão não está na célula festiva que tu faz a carne assada. Lá é mais comilão do que comunhão. É uma bênção estar junto. Mas tu pode fazer um monte de carne assada lá e não ter comunhão verdadeira. Porque a comunhão acontece quando nós estamos na luz. Agora, quando nós estamos na luz, é uma maravilha fazer uma carne assada. Celebramos a comunhão. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz, estar com a luz, nós temos comunhão uns com os outros e os pecados são purificados. Próximo versículo. Então, olha, escuta isso. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Segura esse versículo. O que está dizendo? Eu e você, ou você e eu, resplandeceremos no reino como o sol. Lembra o que eu falei lá no início? A glória. Lembra o que aconteceu com Jesus na transfiguração? É apenas demonstrações do que vai acontecer comigo e com você no reino. E sabe que isso é tão poderoso,
Por que eu tenho falado sobre os vencedores também? Porque os vencedores, eles vão ser esses portadores dessa luz. Essa expressão era como era chamado luz. Portador, aquele que porta, aquele que carrega a luz. Ele falhou. Adão também, mas teve o último Adão. Esse não falhou. Então ele nos devolveu a capacidade de sermos portadores de luz. Luz própria, não. A luz do Pai das luzes, aquele que nos fez luz em Cristo Jesus. Então nós, no reino do seu Filho, resplandeceremos como um sol. Sabe por que não vai precisar ter... sabe por que não vai ter noite na Nova Jerusalém? Quem ficar na cidade? Porque tem vários... Na eternidade tem vários tempos, no milênio também. No milênio, quem ficar na Nova Jerusalém não vai dormir, porque você vai ter o corpo glorificado e você vai ser como um sol resplandecente naquele lugar. E a glória do Senhor vai iluminar toda a cidade. No restante dos lugares vai ter noite, vai ter todas as questões normal. Noite, agora falando noite e dia, né? A viração da noite. Mas em Jerusalém, por causa da glória do Senhor e por causa de você, que vai resplandecer como um sol, é impossível que haja trevas, porque o Senhor estará reinando do centro dessa cidade, e aonde Ele está, é impossível que escureça, porque Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então por isso que você precisa entender, que não haverá noite, aonde você estiver como um vencedor, e aonde Cristo estiver implantado no seu reino. Está entendendo a palavra? Finalizamos com o próximo versículo aqui. A cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E assim vai ser por toda a eternidade. Queridos, damos início à nossa... Hoje foi uma leitura bíblica, mas damos início ao nosso estudo. Vós sois a luz do mundo. Que essa luz que está em você, que é Cristo, possa resplandecer na tua casa, no teu trabalho, nos lugares onde você está. E que essa luz seja tão forte que venha trazer, que venha dissipar toda a treva que tenta fortemente tragar os seus projetos, os seus sonhos, a sua vida. Em nome de Jesus, que a luz que há em você seja como aquela que Deus disse: haja luz, e as trevas se dissiparam. Nessa noite, o meu desejo e a minha palavra sobre a tua vida é que a luz de Cristo em você dissipe toda a treva, trazendo para você plena visão daquilo que é o propósito de Deus na tua vida. Se coloque em pé, eu quero orar por você.